Prezados amigos, estimados irmãos de retorno, com o tema autodespertamento, cuja aplicação se dá inicialmente a mim mesma, sonolenta, e vocês, obviamente, após o lauto almoço que eu soube que vocês tiveram a oportunidade de degustar, então nós temos realmente na prática o tema central da nossa conferência: desafios e soluções. O grande desafio é manter vocês acordados até a hora do Divaldo chegar. E fazer isso eu ainda estando em estado interexistencial. Não sou acostumada a dormir na chamada siesta, mas durmo de rede. E vai fazer não sei quantas noites que eu só durmo de cama. E a situação está meio complicada. Mas vamos lá. Vamos começar com a surra de Bíblia para poder a gente ir se animando. Vamos embora. João, capítulo 5, começa assim: que Jesus, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Nos diz João: ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nossa mãe! Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressequidos, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem que havia 38 anos, repetindo, 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar curado? Imagina, depois de 38 anos. Pode ser que ele já tivesse dado entrada na Previdência, já tivesse um plano de aposentadoria boa, mas o Senhor fez a pergunta: queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Eu acho que esse devia ser de uma região do Brasil, fica um pouquinho mais no leste. Deve ser parecido, não posso dizer porque fica complicado para mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele era dia de sábado. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem, uma interpolação, uma peça muito boa, foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. A narrativa que está, mais uma vez, informamos, em João 5, é a famosa narrativa da cura do chamado paralítico da piscina de Betesda. Analisando essa situação, essa narrativa, a grande terapeuta alemã, já citamos
pela manhã, Hannah Wolff, ela nos traz uma questão muito interessante para que nós possamos, de alguma maneira, refletir sobre o contexto, não apenas daquilo que está sendo narrado, mas, de alguma maneira, para que nós possamos usar a lição do cego, do paralítico, e o seu diálogo com Jesus, bem como a atitude do paralítico posteriormente, para as nossas reflexões. Ora, observemos a primeira situação intrigante. O homem está lá há 38 anos. Jesus olha para ele e faz a pergunta: queres ser curado? Para muita gente, Jesus não devia ter feito esta pergunta, porque se o homem estava há 38 anos esperando a oportunidade de chegar até a piscina de Betesda para que o anjo do Senhor o curasse através da agitação das águas, obviamente, de imediato a resposta era sim, e não só ele, mas toda aquela multidão de criaturas doentes que desejavam obter a cura. Então a pergunta fica para nós: por que Jesus foi interpelar aquele homem e porque fez a indagação se ele tinha de fato o desejo, se estava no campo dos seus interesses a sua cura? A eminente psicoterapeuta Hannah Wolff nos diz o seguinte, que o primeiro passo para qualquer processo de emancipação, de cura, de libertação, de estar desperto diante da vida é desejar, é querer. Porque se nós não desejamos, o outro pode fazer o que quiser. Quem aqui tem filho adolescente que hiberna, porque nós sabemos que uma das características da adolescência é hibernar. Tem uns que conseguem hibernar 24 horas, né? Os pais enlouquecem, pensam que está acontecendo algum problema, sabe perfeitamente que existem alguns que não despertam de forma alguma, a não ser que sejam utilizados alguns métodos heterodoxos, que não são recomendáveis. Você chama, levanta o braço cai. Você coloca o despertador, o dedinho dele vai e desliga o despertador. Coloca no celular com aquele famoso alarme que fica tocando de 5 em 5 minutos. No terceiro alarme, ele já se acostuma e está pensando que houve alguma, né, música bacana, que ele gosta, que ele curte. Não adianta. Então, o que é que ocorre? O sono desses adolescentes, de fato, é um sono impressionante. Então, Hannah Wolff nos diz que quando nós não desejamos algo, como, por exemplo, não acordar, não adianta, a não ser que haja alguma coisa interessantíssima, extraordinária, mas a criatura então fica amolentada. Então esse estado de amolentamento, ele muitas vezes sempre prejudica a nossa vida quando nós estamos sendo convidados, convocados a exercer a nossa ação, a realizarmos algo. E o caso do nosso prezado paralítico da piscina de Betesda é exatamente essa situação. Jesus lhe pergunta: queres então ser curado? Porque o homem estava ali há exatos 38 anos, ou seja, uma existência inteira. Haveria de fato naquela pessoa o desejo, ele queria mesmo, ou ele estava no popular acomodado, estava ali numa boa, numa certa posição que nós diríamos de aceitação tácita diante da situação que ele vivenciava, não tinha planos, não desejava enfrentar nenhum desafio, porque afinal de contas ali dependeria da bondade, da caridade, da assistência pública dos transeuntes, daqueles que ali se encontravam, daqueles que ali passavam, e aí poderia ser que a sua atitude mental fosse a de avaliar como melhor a própria situação, ao invés de uma luta, ao invés de um estado agora de alerta, de despertamento, para que ele então pudesse obter a cura. Mas o que surpreende não é a pergunta de Jesus, porque como mestre, Senhor, conhecedor da nossa maneira de pensar, de agir,
da nossa psicologia mais profunda, eis que o Senhor, Ele não fez a pergunta em vão, já sabia qual seria a resposta. E a resposta do homem foi muito curiosa. Ao invés de, ao receber a presença daquele homem, que lhe indaga: queres então ser curado? Obviamente que nós imaginamos que a resposta seria logo: sim, quero, mesmo que ele nem soubesse de fato sobre quem era Jesus, sobre a sua condição de criatura extraordinária, de um espírito que veio à terra para curar também, principalmente as nossas mazelas espirituais, mas que veio e auxiliou a tantos que o procuravam com as suas mazelas físicas, corpóreas. Ao invés de dizer logo de pronto que sim, para mostrar um estado então de despertamento, ou pelo menos de interesse pela sua própria situação, ele começou a falar dos outros. Não existe nenhum homem que, ao balançar ali a água, ao se agitar a água, consiga me levar. Antes que aconteça isso, alguém já pulou, porque a turma, obviamente, ficava na espreita. Balançou a água, a turma já pulava, não tinha como. E ele então aguardava que após, olha o ritmo do homem, após o anjo agitar a água, se perceber que a água foi agitada, alguém pegá-lo pesadinho, arrastá-lo até a piscina para ele mergulhar. Isso é Olimpíada ao contrário, porque ao invés da rapidez é aquela lentidão, e imediatamente a sua resposta não é em relação à sua intencionalidade, mas é em relação à postura dos outros, como se a culpa dele estar ali há 38 anos fosse a culpa dos outros, ou fosse culpa dos outros, que os outros não teriam ajudado, não desejassem ajudá-lo a fim de que ele obtivesse a cura. Nesse instante, nós observamos com Hannah Wolff que, além dessa atitude mental que ele tem, ele guardará também uma outra atitude estranha, no mínimo ingênua, para não usarmos outra expressão. Jesus diz para ele: toma aí do teu leito, levanta-te e anda. Pelo menos nessa hora ele obedeceu, né? Pelo menos isso, obedeceu e saiu de fato carregando o seu leito. Quando foi admoestado por fariseus zelosos do cumprimento da lei, que condenaram o fato dele estar desenvolvendo uma atividade física, carregando o leito, porque era um dia de sábado. Perguntaram e ele disse que não conhecia o homem que houvera lhe proporcionado a cura dos movimentos, mas indo posteriormente à sinagoga, eis então que naquele momento ele identifica a figura de Jesus, porque Jesus lhe dirige de novo a palavra. Jesus gostou do paralítico, foi uma simpatia imensa do mestre por aquela personagem, para mostrar que o Senhor veio de fato para os tristes, os doentes e aqueles preguiçosos também, né? Agora, isso não é motivo para ninguém alimentar aí a preguiça, não. E trate de acordar, porque esse escurinho aqui é terrível, né? Então, nós vamos ver Jesus dizendo para ele: estás aqui, cuida-te, para que não te suceda coisa pior. O Senhor ainda foi lá, ainda foi dar o aval e ainda trouxe a lição educativa. Bem, ao invés da criatura no popular ficar quieta, ele então é o bendito do paralítico de Betesda. Chegou para os judeus e disse: foi aquele ali. A gente vai dizer que ele foi inocente, tá certo? Vamos fazer esse acerto entre nós, para a gente não emitir vibrações negativas para o bichinho, né? Então, o que é que está acontecendo aí nessa situação? A atitude também de desleixo, a atitude de indiferença. Ora, era muito desligamento, ou então ele estava por fora, vivia realmente ali no tanque, na piscina de Betesda, usando a expressão bem dos jovens lá na nossa terra, navegava na maionese estragada, porque não tinha conexão nenhuma, que se os judeus foram procurá-lo para saber a cura em dia de sábado, ele havia sido admoestado, que aquilo pudesse representar de alguma maneira um perigo
para a integridade física do seu benfeitor. Não se preocupou, ainda apontou, e aí, conforme os relatos de João, eis que os judeus, aí no caso especificamente os fariseus, os doutores da lei, saíam à procura de Jesus para o matá-lo, em virtude dele estar subvertendo as ordens, subvertendo as tradições religiosas de então. Poderíamos, utilizando os referenciais contidos no livro Vida, Desafios e Soluções, dizer que aquele homem não apenas estava há 38 anos paralítico, mas há 38 anos mantinha uma atitude de sono, a chamada consciência do sono. A consciência do sono querendo significar uma espécie de desprezo pelas necessidades de mudança, uma acomodação sem sentido, uma postura de quem se entrega às situações sem questionamento, sem desejo de mudança, sem desejo de reverter o quadro no qual se encontrava. O espírito Joana de Ângeles diz que realmente é natural, porque um dos primeiros estágios da vida da criatura é o sono. Afinal de contas, passamos bom tempo dormindo na barriga da mamãe, aguardando 9 meses. Tem uns que precisam de indução para nascer. Tem uma tropa que já reencarna desse jeito, né? Então, de repente, a gestação de 10 meses, porque o indivíduo está lá, está tão aconchegante, está tão gostoso, e aí não quer nascer. Já uns não, são apressadinhos, né? Mas nós, de fato, começamos no sono. Mas não apenas nós, sob o ponto de vista das criaturas. É a própria Joana de Ângeles que relembra o nosso Leon Denis, quando afirmava que o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal e pensa no homem. Mas parece que boa parte desse psiquismo continua dormindo, né? No mineral, no vegetal, no animal e no homem. Tem gente que adora abrir a boca e dizer: não abro mão das minhas horas de sono. Aí a gente começa a contar, né? Porque tem gente que dorme 10 horas, né? Tem uns que dizem assim: olha, são sagradas as minhas 8 horas de sono. Outros dizem assim: olha, se eu dormir menos do que 6 horas de sono, eu não sou ninguém, não sirvo para nada no outro dia. E assim vai, cada um, obviamente, com a sua maneira de ser, com o próprio costume biológico, o reloginho. E tem uns que, se não tirarem a famosa sonequinha após o almoço, ficam, como eu estou vendo aqui, inúmeros, né? No popular, pegando piaba. Pegando piaba é um termo nordestino para aquela pessoa que faz de conta que está olhando, os olhos vão ficando semicerrados, cerram-se os olhos e a pessoa capota. E a gente diz assim: pescou piaba. Uns não pescam piaba, pescam peixes de maior porte, e outros conseguem a proeza de pescarem cações, que são pequenos tubarões, né? Animais assim, peixes bem robustos, grandes, fortes, né? Porque de fato tem aquela necessidade biológica. Por sinal, alguns médicos, alguns cientistas que devem dormir depois do almoço, sem dúvida, eles dizem que faz muito bem. Você dorme, Malena? Não? Não tem. Muito bem. Então, nós não vamos discutir esse assunto, porque isso não se discute, porque é da natureza e do gosto de cada um. O que nós discutiremos é a noção de estar na consciência de sono e estar desperto. Mais uma vez, o Espírito Joana de Ângeles vai nos dizer que estar desperto representa uma atitude de emancipação do espírito, de luta desse espírito para estar em sintonia com as leis do equilíbrio. Representa esforço, representa tenacidade, representa lutar, porque o exercício de estar desperto é uma verdadeira luta. Porque a consciência de sono, como dissemos, é acomodação, é estar simplesmente adaptado à situação, é estar se sentindo bem da forma, do jeito como está, é não ter ideais, é não ter desejos de renovação e de mudança. Então, consequentemente, nós podemos dizer que há boa parte da humanidade que está no sono. E esse sono, ele também se apresenta multifacetado. Tem uns que têm uma espécie de sono
curioso, muito curiosa. É para o bem, para as coisas boas. Então, de repente, o indivíduo está morrendo de sono. Está em casa, é jovem, ou adulto mesmo. Eu disse, estou cansado, trabalhei tanto. Aí bate a porta aquele famoso colega, aquela famosa colega, e diz assim para a criatura: olha, a gente tem uma balada, a gente tem aí uma saída, vamos cair na night. E a pessoa, às vezes, está deitada, literalmente, já com a chamada roupa de dormir, mas não consegue resistir. Então, é interessante, tem um sono, mas para certas coisas tem uma agilidade, tem uma capacidade de se revigorar, de mudar o estado mental. Sai do estado mental, da consciência de sono, para a consciência da brincadeira. Ou seja, só faz uma pequena transposição. Então, há o sono daqueles que não apenas possuem esta necessidade, do seu ponto de vista biológico, mas também aquele que desperta, mas desperta não para certas atividades, mas para outras que apenas satisfazem também os seus interesses, os seus desejos, que enfim alimentam essa postura de descanso e de descaso diante das exigências da vida. Por essa razão, nós podemos dizer, boa parte da humanidade permanece dormindo. Dormindo por não aceitar o desafio de construir um mundo melhor. Dormindo porque está acomodado à própria maneira de ser. Dormindo porque não percebe as necessidades que aí estão batendo à nossa porta, numa sociedade que se caracteriza, de modo bem constante, a nossa brasileira, de atitudes de violência. Encontramos, e basta para isso que possamos ter acesso a qualquer meio de comunicação de massa, e ficamos surpresos ao observarmos toda a problemática social envolvendo a violência de matizes os mais variados, e não apenas a chamada violência urbana, não apenas a violência da agressão, a violência do assassinato, do assalto, do sequestro, mas também a chamada violência simbólica, que vem através dos discursos, que vem através das falas, das expressões que alimentam as atitudes de discriminação, as atitudes de exclusão social, as atitudes de humilhação do outro, que se torna de repente inimigo de alguém porque apenas pensa diferente ou é diferente de fato daquele que de repente alimenta na sua intimidade a intolerância. Então, nós estamos vivenciando toda essa problemática, o meio ambiente cada vez mais trazendo ao homem os perigos que já se manifestam com os fenômenos que ocorrem e têm ocorrido, inclusive aqui mesmo chuvas, e há pouco tempo acompanhávamos o noticiário, muitas chuvas em Curitiba, e lá em Natal teve terremoto. Alguém me perguntou, mas tem terremoto? Sempre tem. Pequenininho a gente não sente, quando é maiorzinho é que a gente tem a oportunidade de perceber o que é a terrinha tremendo. Por sinal, uma sensação até de embalo. Vai embalando. Quando é pequenininho, vai embalando. Então, tem gente que dorme nos terremotos, né? Porque gosta tanto de dormir, diz que legal, estão balançando a cama. Então, o balançar da cama é realmente o balançar da terra. Então, nós nos defrontamos com todos esses estados, que são estados de consciência, para simplesmente identificar que a criatura humana não se encontra de fato desperta para as necessidades de evolução, de melhoria e de mudança. Bem, por que será que a gente prefere então o sono ao trabalho, ao estar desperto? É porque superar essa chamada consciência de sono para um processo de autodespertamento, isso implica necessariamente algo chamado esforço, em algo chamado trabalho, na concepção que a própria doutrina espírita nos apresenta, ocupações úteis, ações úteis. Envolve principalmente uma necessidade que nós identificamos de perceber onde nós temos que concentrar o nosso esforço de superação. Ora, se a grande parte da humanidade está sonolenta, porque se compraz nessa condição evolutiva, nesse patamar de vibrações, nessa postura de assimilação das viciações, de manifestação dos seus equívocos e imperfeições, então a necessidade de acordar
e de se esforçar, passa a ser encarada pelo outro como algo extremamente complicado, algo difícil, algo exigente, algo que vai nos tirar, no popular, da nossa condição, da nossa situação, da nossa acomodação. Mas para isso existem algumas coisas importantes. Esse esforço, ele tem que primeiramente ser entendido, compreendido como necessário. Se nós não conseguimos entender sobre a necessidade dessa mudança, se nós não conseguimos identificar em nós próprios essa possibilidade e essa necessidade de mudança, então a tendência será sempre a nossa acomodação. Ou então, termos aquilo que poderemos denominar de ações espasmódicas. Então a gente tem um espasmo para fazer uma coisa boa, daqui a pouco a gente se acomoda de novo. A gente vai, parece eletrocardiograma, vai, não, vou fazer aqui um bem, aí faz bem, mal, bem, mal, bem. Então parece uma sinfonia que não é de amor, obviamente, é uma sinfonia que atesta, como André Luiz coloca, a nossa ausência de perseverança no bem. O Espírito Emmanuel tem uma mensagem chamada Cristão no Mundo, que é muito interessante. Diz que quando muitas vezes a criatura, ela se sente chamada, ela percebe o chamamento para a sua mudança de atitude, ela vai naquele impulso natural próprio, daquele espírito que quer fazer a diferença, então ela vai, então começa a sua transformação. Aí todo mundo no entorno diz, pronto, agora deu, agora deu. Ou seja, a criatura começa a receber a crítica, o apodo, o desestímulo e, quando não, a cobrança. Tem que virar santo da noite para o dia, porque se não tiver essa atitude, então é como se não valesse a pena o seu esforço no sentido da conquista. Emmanuel diz então, pela mediunidade de Chico Xavier, que muitos são aqueles que até vislumbram essa necessidade do esforço, até desejam, ainda que timidamente, essa transformação, mas no popular, a pressão de fora é tão grande que a criatura prefere retornar à posição onde está, para no popular não ser cobrada, não ser exigida. Assim ocorre conosco. É preciso termos sempre na nossa compreensão a necessidade, dizermos para nós mesmos que essa é a nossa meta, é o nosso objetivo de vida. Nós já sabemos, porque todos estudamos aqui, o objetivo da reencarnação é evolução, melhoria progressiva da humanidade, também expiação, porque vai no meio, provação também, sofrimento também, mas o objetivo mesmo final, a meta a ser alcançada é sempre a da nossa melhoria, a do nosso progresso intelecto moral. Então, se nós colocamos aquela meta lá na frente a nos guiar como algo que nós temos que perseguir, ainda que para isso nós tenhamos avanços e às vezes recuos, nós muitas vezes também teremos as chamadas quedas do caminho, mas se nós tomarmos a meta como aquilo que deve ser perseguido, a nossa atitude passa a ser diferenciada no campo dessa situação, desse binômio, estar na consciência do sono ou buscar o despertamento para as realizações no bem, que no nosso caso são urgentes. Notícias do plano espiritual para nós têm vindo inúmeras através de diversas fontes, mostrando exatamente o controle universal do ensino dos espíritos. Está difícil reencarnar. Por isso, nós temos que aproveitar a oportunidade de estarmos na Terra, reencarnados, em processos de aprendizagens, a fim de que esses momentos, que são verdadeiros momentos de eternidade, mas que podem produzir mais perturbações no nosso futuro, ou então nos auxiliar cada vez mais no processo de libertação. Tornar, pois, evolução, progresso, melhoria, a nossa meta é condição sine qua non para nos mantermos despertos. Bem, se isso a gente pode colocar no plano intelectual, é ótimo.
Agora vem a segunda situação. A segunda é exatamente esta: como nós vamos conseguir o êxito, já que nós temos a meta? Ou seja, como nós vamos agir? Qual será a nossa estratégia de evolução espiritual? Como será que nós vamos desencadear o nosso processo, a nossa ação no campo do bem? E aí, nós vamos buscar aquilo que os nossos irmãos também conhecem. A questão que Allan Kardec propõe, que é respondida pelo Espírito Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, dos pais da igreja, sobre o processo de autoconhecimento, porque ele indagará ao Espírito de verdade como é que nós podemos fazer para vencer essa inclinação que nós temos naturalmente de acomodação, de preguiça. Como vencer em nós essas más tendências? E a resposta que todos nós conhecemos, um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E Allan Kardec, porque mestre também, e como professor que lidou com experiências de aprendizagem de jovens principalmente, ele percebe que o como é uma questão fundamental. Às vezes nós temos clareza do objetivo e temos dificuldade de proceder ao encaminhamento das ações. Às vezes nós sabemos qual é a meta a atingir, mas temos profundas limitações no que diz respeito a como executar o caminho a fim de chegar àquilo que colimamos, àquilo que desejamos. Então, nesse sentido, Agostinho vai nos responder, dando-nos algumas pistas sobre o autoconhecimento, entre as quais a mais importante: ninguém será capaz de desenvolver intimamente este esforço para conseguir alcançar a meta da evolução se não tiver a oportunidade de saber-se quem é, de saber-se como sente, de saber como pensa. As palavras do nosso Alberto nesta manhã, tarde, foram muito felizes, em especial porque ele nos chamou a atenção para que não façamos algo muito comum entre nós, entre as famílias, entre os adeptos da religião, que é esconder aquilo que existe em nós. Com muitas dificuldades, nós nos apresentamos uns diante dos outros, apresentando tantas e tantas vezes aquilo que nós poderíamos denominar uma persona diferente daquilo que é o nosso self, usando aqui as expressões junguianas. Então é como se a gente de repente fosse espírita no centro, fosse espírita na seção, fosse espírita apenas de fachada. Por esta razão, lá atrás Jesus disse àqueles religiosos que se apresentavam assim: sepulcros caiados. Então nós temos que ter cuidado em buscar estabelecer a chamada coerência entre aquilo que somos intimamente e aquilo que apresentamos. Nós não podemos ser espíritas apenas na instituição, de fachada. Temos que ser espíritas no nosso ambiente profissional. Temos que ser espíritas nas relações familiares, nas relações sociais. Espírita deve ser o nosso sobrenome. O nosso querido Divaldo conta muito uma história que acreditamos que muitos conhecem, de um cidadão que era espírita e que toda vida que se apresentava em algum lugar, ele dizia: meu nome é fulano de tal, espírita. Então é como se o nome dele de repente tivesse o acréscimo de espírita no sobrenome. E em uma dada situação vivenciada pelo companheiro, em função de uma defesa que ele foi fazer de alguém que tinha cometido um ato insensato, tinha sido preso, e ele foi se meter para defender a criatura, ele foi preso também. O delegado era novo, e o que o delegado viu foi uma multidão chegando na frente da delegacia, todo mundo pedindo exatamente a libertação daquele que se apresentava, fulano de tal, espírita. E o aconselhamento da soldadesca foi: é melhor soltar. É melhor soltar, porque a turma pode até derrubar aqui a delegacia para tirar, porque este homem vive de fato aquilo que prega. Então, quando nós de fato conseguirmos encurtar a distância entre o progresso intelectual que já fazemos pela aceitação das ideias, das propostas,
dos valores e o progresso moral efetivado no nosso esforço no bem, nós estaremos então no caminho verdadeiro. Então o autoconhecimento é a chave do progresso individual. Somente aquele que se autoconhece é capaz então de começar a encontrar o chamado caminho que conduzirá definitivamente ao encontro com os ideais de Jesus, com os valores emanados do Evangelho. E ainda dentro dessa perspectiva de que estratégias poderemos lançar mão, além do autoconhecimento, existe algo que poderíamos denominar, ainda utilizando as expressões de Joana de Ângeles, nós poderíamos elaborar, cada um de nós, uma espécie de programa de atividades, um programa de ações, um planejamento daquilo que deveremos executar para que o processo de educação moral não seja uma palavra vã. Nesse sentido, recordamos ainda Jesus, que nos oferece algumas indicações de modo bem sucinto para que nós nos preocupemos com esse processo. Em certo momento, no seu contato com a multidão e com os discípulos, ele asseveraria: observai, vigiai, orai. 3 verbos. 3 verbos que chamam a nossa atenção. Só observa aquele que está atento, aquele que está desperto. Se aquele que se encontra na guarita cochila, eis que o inimigo poderá se aproximar. Observar significa estar desperto, ter discernimento, capacidade de avaliar a situação, contemplar os fatos e os personagens, bem como o desenrolar do cenário onde se encontra. Observar é, pois, uma atitude de estar alerta, e vigiar é a atitude de estabelecer esse alerta direcionado para determinado ponto. Muitas vezes nós poderemos até observar sobre nós mesmos em que precisamos melhorar, mas a vigilância diz respeito a processos de precaução, de profilaxia. Há tantos entre nós e tantos também em outras comunidades religiosas que de repente afirmam da sua intencionalidade de auxiliar, por exemplo, os nossos irmãos que estão na drogadição. E aí se dirigem para o desenvolvimento de determinadas atividades. Só que quando isto ocorre, o companheiro, a companheira, não tem a força suficiente para ali estar como quem vai ajudar, se torna presa, refém, está fragilizado ou fragilizada. E quantas não são as narrativas que nós ouvimos de amigos, de companheiros e de alguma pessoa que enveredou por essa atividade, mas não saiu. Pelo contrário, entrou também na própria drogadição. Há aqueles que muitas vezes dizem: isso não me afeta, essa ou aquela situação, esse ou aquele ambiente, e quando se vê, a criatura está então envolta nas dificuldades, nos perigos, e aquilo que critica é aquilo que realiza, e aquilo que dizia não mais está acessível em termos de fragilidade moral, e daqui a pouco a criatura resvala, porque não teve a suficiente coragem da vigilância. Observa, mas não vigia. A vigilância requer então uma atenção pontual. Se sou pessoa egoísta, como todos nós somos, de modo geral, se somos pessoas orgulhosas, vaidosas, ciumentas, invejosas, é necessário que neste mergulho interior seja pontuado por nós aquilo que de fato somos. Isso significa a identificação da sombra interior, conforme Hannah Wolff, e nós também já citamos este item. Identificar a sombra é ter a chamada coragem moral, e a coragem moral, ela exige de cada um de nós uma atitude de desejo de mudança, porque não basta constatar a nossa defecção, nossa imperfeição, o nosso vício. É imperioso que, ao identificar, que é sem dúvida alguma o primeiro passo, nós alimentemos interiormente o desejo de combater, de transformar e de mudar. Então, o vigiar significa principalmente a identificação pontual das nossas dificuldades, dos nossos erros, para que então a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso agir,
possam se converter em verdadeiras antenas, para que nós identifiquemos onde nós poderemos cair e aí tenhamos mais prudência, tenhamos uma atitude de maior reserva pessoal, a fim de não resvalarmos pelos caminhos que nós já identificamos serem os caminhos da nossa fragilidade. O apóstolo Paulo dizia que somos testados nas nossas concupiscências, para nos dizer que naquilo que nós já somos fortes, nós caminhamos, mas é necessário identificar a fraqueza, porque a fraqueza virá exatamente aí. Tivemos a oportunidade, sem identificar, obviamente, aquilo que nós vamos relatar, de acompanhar, certa feita, uma reunião mediúnica de um grupo seleto na desobsessão. E esta reunião, ela possuía médios de grandes possibilidades, de grandes espaços mediúnicos. E nessa reunião, nós identificamos uma fala vinda através, inclusive, do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, acerca de uma trama, que um grupo de companheiros espíritos, no plano espiritual, estavam organizando para um determinado irmão do movimento espírita, irmão esse que trouxe grandes contribuições ao movimento espírita pela sua lucidez. E nós que não somos muito participantes de atividades mediúnicas, mas a convite estivemos presentes nesse momento. Mas nós guardamos a mensagem, porque a mensagem que o Divaldo transmitiu, que companheiros espirituais, mentores espirituais preocupados com a situação do confrade, diziam assim: tenha cuidado, porque a turma do lado de cá está organizando um dossiê, uma espécie de avaliação diagnóstica de todas as suas características de personalidade. E eles disseram: se prepare, porque a queda é só uma questão de tempo. Ora, nós ouvimos aquilo, guardamos a informação, porque temos até hoje uma admiração muito grande por esse confrade que foi objeto da ameaça. Meus amigos e meus irmãos, nem 2 anos, o processo de influenciação espiritual enveredou exatamente pela fragilidade que o companheiro provavelmente tinha, e o companheiro, daqui a algum tempo, estava apartado do movimento espírita, envolto nessa ação danosa do plano espiritual. Tem muita gente que diz assim: ameaça de espírito obsessor, a gente não está nem aí, a gente ora e está tudo bem. Não é orar não, orar é ótimo, agora tem que vigiar primeiro, porque a atuação irá ali onde está o nosso fulcro. Lembrando que na manhã tivemos a oportunidade de registrar que guardamos, que trazemos conosco o nosso currículo das reencarnações pretéritas. É o nosso patrimônio, mas nesse patrimônio nós não temos apenas conquistas, nós temos também as nossas problemáticas, as nossas fragilidades, os nossos problemas. E por esta razão, quando Jesus nos conclama a observar e a vigiar, Ele está nos alertando sobre a fragilidade nossa, sobre o ponto no qual seremos atingidos, testando então a nossa própria vontade, testando o nosso esforço. Mas aí vem, para completar, a oração. Não a oração simples, não a oração mecânica, não a oração gestual, mas a oração profunda, a oração que se reveste por parte daquele que ora de uma atitude de seriedade, de serenidade, de entrega e também de súplica. Nesse sentido, há uma outra passagem do Evangelho que nos ajudará bastante também a refletir em torno do despertamento próprio. A passagem está numa parábola narrada por Jesus, conhecida por todos nós, que é a famosa parábola do fariseu e do publicano. 2 homens, narra o Senhor, subiram ao templo para orar. Eis que um era um publicano e o outro era um fariseu.
O publicano, envergonhado, porque não era muito bem quisto, era cobrador de impostos, era o famoso leão, né, que nós todos conhecemos aqui. E aquele outro fariseu, obviamente, tinha uma autoestima tão elevada que não estava nem aí, se achava o máximo mesmo, e entrou, né? Entrou, foi lá mais próximo ao templo, e aí percebeu a presença do publicano. E aí então ocorre o que Jesus vai nos narrar. O fariseu, olhando para o publicano e olhando para o templo, vai orar dizendo assim: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. Olhando o outro, de novo o outro, e não ele próprio. Mas em relação a ele próprio, ele vai logo estabelecendo na sua oração com o Senhor as suas condições. No popular, começou a se mostrar. E disse assim: ele jejuava, ele fazia isso, ele fazia aquilo. Ou seja, já foi dizendo ao Senhor: Senhor, se o Senhor não tem minha ficha aí em cima, por favor, é só abrir e a minha ficha, olha, está limpa, né? Eu cumpro tudo aquilo que a lei pede. Mas a narrativa continua, e o Senhor diz que o publicano, batendo no próprio peito, identificando a sua própria sombra, a sua própria dificuldade, as suas limitações, dizia, sem nem sequer conseguir chegar mais próximo ao templo, ali no altar, sem nem sequer conseguir, de fato, ter aquele encontro direto com o seu Senhor. E aí então, bate no peito dizendo: Senhor, tem piedade de mim, que sou um pecador. E Jesus vai dizer que aquele que é o publicano, este voltará para casa justificado, tendo a mesma ideia da nossa Hannah Wolff. Observamos no relato da parábola que a situação se assemelha à cura do famoso paralítico de Betesda. Ou seja, a figura do fariseu não é aquela figura daquele que se olha para desenvolver um esforço próprio no sentido da sua transformação. É aquele que primeiro olha o outro, olha o erro do outro, olha a situação do outro, olha o equívoco do outro, mas em relação a si próprio é de uma condescendência, é de uma defesa, e isso mais uma vez está presente no nosso psiquismo, na forma de mecanismo de defesa, de projeção, onde nós sempre costumamos justificar o nosso erro, mas não temos a atitude de indulgência, de carinho e de respeito ao outro, que por certo está cometendo também um erro em relação a nós ou a outro, movido pelas mesmas dificuldades que nós também apresentamos. Assim, o que nós vemos é a necessidade de despertar o outro, de acusar o outro, de evidenciar o erro do outro. E aí a canção que nós conhecemos na evangelização infantil, que os evangelizadores devem conhecer, que quando nós apontamos o nosso dedo para o vizinho, temos 3 apontados para nós. Então o processo é esse, é necessário mergulhar nessa grande viagem que Agostinho nos apresenta como a necessidade de encontrarmos a chave que abrirá a porta do nosso esforço, e esta porta vai nos apresentar também um caminho florido, um caminho que trará para nós a alegria das conquistas espirituais. Joana de Ângeles chama a atenção para algo muito interessante, é que nessa dificuldade que nós temos do autodespertamento, muitas vezes nós procuramos o outro agora para ser a nossa referência, e ela, muito antenada com tudo que acontece no mundo, nos fala dos famosos gurus. Então tem muita gente que quer ter guru, né? E tem muita gente que busca o guru, e tem gente que busca o chamado, a chamada bengala, né? Sob o ponto de vista de ser alguém que se apoie em todas as ilustres denominações religiosas, da vênia, os nossos irmãos, até entre nós também. Então, de repente, nós temos aquela pessoa que entroniza, que endeusa, mitifica, e aquela criatura que está ali na luta, que está ali no exercício, que está ali no esforço, ela de repente é erguida à condição de criatura seráfica, angelical, concorrendo, quem sabe, com o próprio Jesus.
Na oportunidade em que comemoramos o centenário de nascimento de Chico Xavier, temos observado muitas vezes essas atitudes. A atitude de mitificar, ela é interessante, sabe por quê? Porque o mito está longe. Se o mito está longe, a gente não pode fazer o que o mito faz. E nós temos que exercer uma postura não apenas de reconhecimento, mas uma postura de aplicação daquilo que entendemos que é a exemplificação do outro para nós, para a nossa vivência. Então, se nós mitificamos, não só a figura de Chico, tem outros mitos também já bastante consolidados no movimento espírita, isso significa que aquele que assim olha para o irmão está olhando de uma forma que não é fraterna, é a forma de endeusamento, é a forma de dizer que o outro é diferente em natureza, que o outro faz aquilo que ele não pode fazer. E aí nós escorregamos numa situação muito difícil, porque estamos então projetando no outro aquilo que nós queremos ser, mas dizendo que o outro tem as condições de excelência que nós não temos. Nesse momento, nós nos acomodamos. Então, nós somos convidados, com todo carinho, nós dizemos isso, porque também temos um encanto com a figura de Chico Xavier, mas nos preocupa, muitas vezes, o que temos escutado, o que temos visto, essa tentativa de beatificação, santificação, canonização, porque isso significa que nós não trazemos para nós aquilo que é o mais importante, que é onde, em que momento da vida dele, que lições aprendo com a lição do outro para aplicar a mim mesmo. Aí está a grande homenagem que, sem dúvida alguma, todos poderemos fazer a Chico Xavier e a tantos outros que aprendemos a amar e a admirar, em que podemos também atuar, agir. Que lições aprendemos com aquele outro companheiro, para que nós possamos interiormente nos decidirmos nas nossas metas de realizações. Estamos a pronunciar essas considerações também porque ouvimos muitos companheiros dizerem assim: ai, saí da casa espírita, não aguento a casa espírita, não aguentei os espíritas. E aí, o que foi que houve? Não, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Mas nós encontramos pessoas que inclusive labutaram conosco no movimento espírita há algum tempo e dizem assim: estou decepcionado ou decepcionada com a doutrina espírita. E quando nós começamos a tentar saber o que foi que aconteceu, descobrimos que não é um problema doutrinário. O problema é que a pessoa mitificou, no sentido de considerar que tal pessoa, um evangelizador, um coordenador, um dirigente, um orador, um médium, de repente, essa criatura passa a representar integralmente a doutrina. E aí o outro diz: me decepcionei com a doutrina. Não se decepcionou com a doutrina, se decepcionou com os que tentam, os que lutam também para praticar a doutrina. Isso, ainda observando o pensamento de Joana de Ângeles, é a nossa imaturidade espiritual, é a nossa imaturidade psicológica nos processos constantes de transferência da responsabilidade do nosso próprio esforço, que deve vir para com o outro. Ainda, observando as lições do Evangelho, Jesus nos apresenta uma outra situação muito curiosa, que mais uma vez nos fustigará para a necessidade do despertamento. Ele perguntará: como é que consegues ver um cisco no olho do teu irmão e não consegues enxergar a trave? Mais uma vez, é o nosso mecanismo de projeção, é o nosso mecanismo que vai colocar no outro a responsabilidade, ou identificar no outro o defeito, a problemática. Então nós vemos o cisco no outro pequenininho e não vemos a trave no nosso. Mais uma vez, a necessidade de sairmos da condição de consciência de sono, projetando nos outros as nossas falhas, colocando para os outros o esforço que é nosso, e a necessidade que se mostra de que, de fato, identifiquemos a nossa trave. A trave implica a significação da nossa própria limitação, a identificação das nossas dificuldades, a identificação daquilo que precisamos enfrentar com coragem,
com o apoio, obviamente, dos nossos mentores espirituais, com o estudo, com a dedicação, com o trabalho, com o exercício da prática do bem, junto às nossas casas, às nossas instituições, com o exercício das virtudes, a humildade, a solidariedade, a compaixão, a tolerância, são ações renovadoras, porque nós estamos preocupados com como, sabemos a meta a atingir, e aí a segunda questão, a qual estamos ainda em desenvolvimento, o como nós vamos ter e chegar, se não temos ainda, a uma atitude de despertamento diante das situações que enfrentamos na vida. Mas ocorre que, ainda com Jesus, nós vamos encontrar uma cena inusitada, que se refere à questão de Lázaro. Lázaro, irmão de Maria e Marta, estava naquele estado considerado pela multidão e pelas próprias irmãs de morto. E aí então, quando Jesus, passando por Betânia, tem a informação, afinal de contas, ele era amigo daqueles irmãos, aqueles queridos irmãos de Betânia. Ele é informado de que Lázaro havia se despedido, e as suas irmãs dizem que se ele, o mestre, ali estivesse, de forma alguma Lázaro estaria morto. Ocorre então que o Senhor, e esta narrativa ela é muito curiosa, segundo a narrativa do Evangelho, Jesus chorou. Até hoje eu fico perguntando por que foi que Jesus chorou, né? Tem uma razão, eu vou ler do lado de lá, se Deus quiser, a versão completa, né? Mas Jesus chorou. Penso, talvez, na minha limitação, que Jesus chorou pela nossa própria limitação e fragilidade, porque ele diria logo em seguida: mas ele não está morto, ele apenas dorme. Então ele chama Lázaro, Lázaro, e entendemos por aquilo que vai ocorrer posteriormente, que também aquela situação era uma situação pedagógica, de ensino, para que aqueles que viram a situação, nós outros que sabemos, através das narrativas, possamos estar sempre atentos, porque Lázaro não estava na consciência do sono não, já estava desperto para o Senhor, mas aconteceu um momento, ainda que este momento tenha sido tão prolongado, um momento de imobilismo. Prestemos atenção, mesmo quando nós alimentamos na nossa intimidade o desejo do encontro definitivo com Jesus, mesmo quando nós, enfrentando a nossa vida e buscando estabelecer a trajetória da evolução intelecto-moral em nossa maneira de ser e proceder, mesmo com todo o nosso esforço, mesmo inclusive com toda a nossa dedicação às causas do bem, a determinadas provas, a determinadas dores, a determinadas perdas e a determinados sofrimentos que atingem profundamente as almas. Não são apenas as chamadas almas frágeis, não são apenas as almas adormecidas, não são apenas aquelas criaturas que de repente podem não apresentar uma folha de serviço, por exemplo, tão grande ao bem, ou uma lista de virtudes. Às vezes nós somos tocados na nossa fragilidade, e nós temos encontrado entre nós, inclusive no próprio movimento espírita, aqueles companheiros que possuem uma folha de serviço profundamente invejável, se pudesse existir uma inveja cristã. E essas criaturas enfrentam às vezes sofrimentos acerbos, decepções extraordinárias que pesam no chamado ânimo do trabalho e da atividade. Por isso, ainda que tenhamos em nós a certeza do nosso esforço, ainda que tenhamos em nós essa meta de atingirmos a nossa plenitude, continuemos também exercitando a vigilância constante, porque muitas vezes, de onde menos esperamos, chega a crítica ácida, a palavra que é maldita e maldita, nos dois sentidos, né? Encontramos às vezes o companheiro que deserta do trabalho, o familiar
que não nos compreende, que nos fere na intimidade. Ouvíamos, e é por essa razão que estamos a colocar para que não haja interpretações. Essa nossa fala diz respeito ao contato com uma irmã nossa, do nosso estado, que dizia-nos recentemente, por ocasião de uma visita a uma casa espírita, do seu sofrimento de mãe dedicada, que educou todos os filhos na doutrina espírita, que tem uma folha de serviço longa, larga e de qualidade, mas a intolerância religiosa das próprias filhas e filhos a faz sofrer profundamente, chegando ao ponto dela nos colocar a título de confidência, de apoio, de amizade, que sentia-se enfraquecida após mais de 40 anos de dedicação à causa espírita, ferida pelos próprios familiares, pelos próprios filhos, que costumam dizer-lhe que ela, infelizmente, está condenada à fogueira dos infernos por ser espírita. Então é necessário que nós lembremos a lição de Lázaro, que não estava na consciência do sono, mas que teve este momento, e o Senhor chorou em solidariedade, a dor profunda, chorou em solidariedade, a dor das irmãs, e resgatou: Lázaro, acorda, vem. Situação semelhante é a da menina, aquela que a mãe chora sobre ela, dizendo ao Senhor que ela está morta, mas que se o Senhor quisesse, o Senhor a faria retornar à vida, e Ele pronunciará as célebres palavrinhas que juntas compõem o nome de menina, muito bonito, Talita, né? Ou seja, acorda, menina, e a menina acordou. Então nós temos sonos fisiológico, letárgico, nós temos o sono cataléptico, mas o pior de todos os sonos, sem dúvida nenhuma, é o sono da consciência, que preferiu a intolerância, é o sono da consciência que preferiu o crime, é o sono da consciência que preferiu abdicar, ou então adiar, sem data, o encontro consigo mesma, o encontro com a própria consciência, que deve refletir as nossas necessidades, o encontro com o Evangelho do Senhor. Lembramos também, ainda no Evangelho, que Paulo, frequentemente em suas cartas, costumava estimular os irmãos, dizendo-lhes assim: já é hora de vos despertardes do sono. Em outras oportunidades, mais uma vez, retomava, dizendo: desperta, tu que dormes, e levanta-te entre os mortos. A primeira dirigida aos romanos, a segunda dirigida aos efésios. Curiosamente, Paulo diz aos efésios: desperta, tu que dormes, e levanta-te entre os mortos. E poderíamos dizer: mas espera aí, Paulo falou isso onde? Ele falou para vivos, sob o ponto de vista material, fisiológico, biológico, mas se dirigiu aos irmãos efésios, conclamando-os a despertarem, não da morte física, mas da morte da consciência, quando esta consciência adia o seu encontro consigo mesma, quando a consciência adia a meta a ser alcançada no campo das realizações espirituais. Por isso mesmo, encontramos ainda no texto em Vida, Desafios e Soluções, Joana de Ângeles a nos dizer que despertar, mais uma vez, é sempre muito doloroso, porque é difícil o abandono dos chamados hábitos enraizados. Aquele esforço ao qual nos referimos, aquela necessidade de estratégias de despertamento, exigem de nós, de fato, muito desejo interior, muita vontade íntima, muitas estratégias para que nos mantenhamos então despertos, para que na hora do testemunho, na hora da aplicação, na hora em que nós formos chamados a dar conta daquilo que necessitamos dar conta em função dos nossos compromissos espirituais, nós possamos estar devidamente preparados. Há, no entanto, uma narrativa do Evangelho que é muito enternecedora para nós pelo sofrimento do Senhor. É o Senhor que se dirige ao horto, ao Monte das Oliveiras, a fim de orar. Afinal de contas, estavam perto
perto aqueles momentos em que ele enfrentaria a prisão, em que ele enfrentaria a humilhação, em que ele seria conduzido ao suplício. Ele então vai orar, mostrando-nos que se ele, o Espírito puro que pisou a terra, ele, o Filho de Deus, ele, o Messias, necessitava de orar, imaginemos nós que aqui estamos nas nossas profundas limitações e dificuldades. Ele leva então consigo para mostrar a necessidade da solidariedade, a necessidade do apoio, 3 discípulos, aqueles que costumeiramente o seguiam em seus momentos mais isolados, em seus momentos mais delicados: Pedro, João e Tiago. E disse para eles, convidou-os para que pudessem orar com eles. No entanto, por 3 vezes o Senhor que orava, que evocava a Deus, que pedia a Deus, que suplicava a Deus, não por ele só especificamente, mas por todos nós, pela nossa iniquidade, pela nossa loucura e ignorância, ele olhava para os discípulos e os discípulos estavam dormindo. Não era só o sono fisiológico, porque o Evangelho não nos traz apenas as lições exatas, lineares. É preciso entender que naquele momento o sono dos próprios discípulos do Senhor, os 3 que a gente diria, os queridinhos, os chamados pelo Senhor para acompanharem mais diretamente alguns de seus momentos e situações, foram exatamente aqueles que adormeceram. E no último momento Jesus apenas lhes diz: agora é tarde. Também a lição do Monte das Oliveiras representa algo sobre o qual todos precisamos meditar, pensar, refletir. É o momento da solidão. Ninguém gosta de solidão. Todos nascemos para amar e ser amados, para viver em sociedade. Temos na base biológica o instinto gregário, temos a necessidade social de estarmos juntos, nos amamos, nos completamos uns com os outros, mas há um momento que é o momento da solidão, em que de repente todos estão até junto a nós, fisicamente falando, mas nós estamos solitários no testemunho que precisamos dar. É o momento da dor que a gente não tem nem coragem de socializar com o outro. É o momento da perda que a gente sofre, e por mais que a gente procure dizer, por mais que a gente procure exteriorizar, a gente ainda assim está solitário. Este momento de solidão é o momento de Jesus no horto, é o momento em que, mesmo tendo ao lado os companheiros queridos, aqueles que dariam continuidade à sua luta, aqueles que compartilhavam o ideal da construção de um mundo melhor pela divulgação da Boa Nova, ainda assim o Senhor estava sozinho na sua oração. Por esta razão, identificamos a necessidade do autodespertamento. É primeiramente a necessidade individual, é a necessidade que nós devemos comunicar, porque temos a obrigação de nos auxiliar uns aos outros, como também dizia o apóstolo Paulo: nada devemos uns aos outros, senão o amor recíproco. Mas há um momento de solidão, é um momento, por exemplo, em que recebemos um diagnóstico da doença, é um momento em que recebemos a notícia da nossa falência financeira, por exemplo. É o momento em que recebemos a notícia de um ato de violência em direção a um familiar nosso. É um momento em que nós mesmos fomos o objeto da violência de um irmão mais infelicitado do que nós. Neste momento, auxilia-nos o Espírito Joana de Ângeles. É necessário formular a seguinte pergunta, ipsis literis: o que me está desejando dizer este fenômeno perturbador? É uma narrativa do nosso irmão Divaldo, que ouvimos em uma de suas múltiplas e esclarecedoras palestras, de um homem que estava apresentando sintomas de algo muito grave no seu campo físico. Encontrando-se nos Estados Unidos, procurou um médico, e naquela objetividade
né, dos médicos. O médico olhou para ele e disse: o senhor tem um câncer de estômago e o senhor tem que se operar urgentemente. O seu tempo de vida será muito pouco. Ele olhou para o médico e disse assim: mas eu sou paisagista e a primavera está chegando. O médico olhou para ele, deve ter dito: esse devia operar outra coisa, né? Mas disse para ele: mas o senhor não pode, o senhor não tem condições, o senhor quer voltar aqui quando? Não, quando passar a primavera, eu sou paisagista, é hora de trabalhar, de embelezar a cidade, eu tenho meus projetos. Então o senhor assina um termo de responsabilidade, fixou o nome do cidadão para poder não levar um processo, né? E aí então, algum tempo depois, a atendente diz: doutor, lembra-se daquele homem que esteve aqui, o paisagista? Sim, deve estar morto, senão ele está aqui na porta, aqui no consultório, na sala. Disse: como? O homem está aí? Sim, o homem está aí. Quando ele entrar, o homem entrou e disse: doutor, eu agora vim fazer a cirurgia. O médico disse: tá, vamos lá, é urgente. Fez os exames pré-operatórios, tudo arrumado. O homem fez a cirurgia, o médico acompanhou, fez algumas orientações logo no pós-operatório e disse para ele: daqui a 30 dias o senhor retorne, porque nós temos alguns outros procedimentos a realizar. O senhor tinha cuidado, coisa e tal. Fez todos os encaminhamentos. O homem sumiu de novo. O homem sumiu. E aí, algum tempo depois, uns 6 meses depois aproximadamente, a atendente chega para ele e diz: doutor, aquele homem, o paisagista, aquele que veio só um certo tempo depois do que o senhor operou, disse: já sei, morreu. Disse: não, está aí. Ele chamou o homem. Se o senhor está aqui: pois é, doutor, o senhor me desculpe, eu tive alguns trabalhos, algumas atividades do paisagismo e eu vim agora perguntar ao senhor o que é que eu posso comer. O médico disse para ele: o senhor pode comer o que o senhor quiser. 6 meses depois, o senhor está vivo, então o senhor pode continuar comendo. Agora o senhor vai me responder uma coisa: como é que o senhor, com um câncer, o senhor está aqui na minha frente, não cumpriu o prazo para a cirurgia, não cumpriu o prazo pós-operatório, eu quero que o senhor me diga o que é que o senhor fez. E ele respondeu: quando eu saí daqui, no primeiro dia com o diagnóstico, fiquei atormentado. A notícia me perturbou profundamente. Mas aí, quando eu cheguei em casa, eu decidi conversar com o câncer. O médico deve ter dito: esse realmente é uma beleza, né? E ele disse que olhou-se no espelho e perguntou: câncer, o que você quer me ensinar? O que você quer me dizer? Em que eu tenho que melhorar? Que nova pessoa você quer me ensinar a ser? E foi assim, doutor, dialogando permanentemente com ele, que identifiquei algumas coisas que deveria mudar na minha vida, algumas coisas que eu deveria me proporcionar, algumas mágoas que deveria extirpar da minha intimidade. E eu estou aqui. E o doutor disse: aprendi uma grande lição, siga em paz. E de fato o homem seguiu. O comportamento do equilíbrio é exatamente assim. A criatura que se autodespertou diante da dor, do sofrimento, ela não é indiferente, nem acomodada, nem é uma criatura alienada. Ela desenvolve essa atitude de indagação. O que é que este fenômeno perturbador, o que é que esta situação está querendo me ensinar? Este comportamento proporciona segurança, harmonia, equilíbrio e, por que não dizer, proporciona aquilo que denominaríamos de coerência. A criatura que atinge, pois, a esta capacidade, a esta condição de equilíbrio, é alguém que conseguiu não apenas identificar o que já fez, não apenas identificar a sua sombra, mas alguém que também conseguiu perceber a luz que tem para desenvolver o futuro, os ideais e as metas. É alguém que, mesmo estando com os pés encharcados no chão, na lama, consegue contemplar
as estrelas que coruscam no zimbório, a fim de proceder esta revolução interior, a qual Leon Tolstói denominava de revolução da alma, para atingir então o equilíbrio, para atingir então a identificação das suas próprias necessidades, para refazer os caminhos, para identificar os equívocos e, principalmente, para identificar as possibilidades de acertos, conduzindo a sua vida, o seu processo de amadurecimento psicológico e de transformação íntima, com equilíbrio, com alegria, sem punições, sem complexos, enfim, olhando como quem contempla de fato as possibilidades que o futuro apresenta. É necessário assim, queridos e estimados irmãos, encontrarmos-nos com as chamadas leis do equilíbrio no campo moral e no campo emocional. E essas leis representam a capacidade de medirmos os valores adequados à nossa própria paz interior e à nossa necessidade de prosseguir evoluindo. O esforço para o equilíbrio é o caminho eficaz da autorrealização. O mecanismo do autodespertamento é o trabalho, é a ação no bem, é a revisão dos nossos equívocos, é a busca de ações que possam representar na nossa experiência a aprendizagem da lei divina ou natural, a única que nos conduzirá à felicidade verdadeira. Para que nós encontremos finalmente este momento de autodespertamento, para que nós possamos viver este equilíbrio, 3 elementos são apresentados como recursos pela nossa querida Joana de Ângeles: paciência, perseverança, autoconfiança. E se nós conseguirmos, pelo menos no exercício diário, cotidiano, pelo menos iniciarmos esta programação que nós deveremos estabelecer intimamente da nossa condução interior para o caminho do bem, nós estaremos então nos separando, nos libertando da consciência de sono, permanecendo despertos, porque estar desperto, finalmente, é estar aberto ao novo, é estar observando, vigiando, orando e agindo. É descobrir a possibilidade que cada um de nós tem de operar na própria intimidade o projeto divino em relação a cada um de nós. Por esta razão, quando nos sentirmos fragilizados, quando estivermos sentindo em nossa intimidade ainda perdurarem esses estados perturbadores, esta consciência de sono, ergamos as nossas mentes e corações e em súplica ao Senhor possamos dizer: Senhor, quando te quero dizer em prece todas as necessidades da minha vida, o verbo emuxece e cala na terra de meu coração, como flores fanadas pelo vento cortante do inverno. Mesmo assim, meu mestre e meu Senhor, eu te suplico forças para encontrar a sabedoria para vencer a força das minhas paixões e a paixão do amor para ter a força da sabedoria que me faça estar sempre sob a tua vontade, desperto, livre, caminhando, Senhor, em tua direção. Muito obrigada. A Federação Espírita do Paraná apresentou a 12ª Conferência Estadual Espírita, que abordou o tema Vida, Desafios e Soluções. Obrigado a todos.